Vamos dar início então ao estudo desta noite. Vamos à primavera da doutrina espírita e do nosso conhecimento, do esclarecimento dado pelo Consolador prometido, que é esta doutrina, ao Livro dos Espíritos. E, nesta primeira hora, vamos tentar analisar um pouco 3 questões, entre a 144 e a 146. Estamos a estudar a alma. A questão 144 é a seguinte, é uma bela questão, como todas são, que se deve entender por alma do mundo. O mundo tem alma? Há alma do mundo? Há alma do mundo, sim. É o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. A terra tem uma alma, sim. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que de certo modo são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então vamos ver o que é que pode ser, quem é a alma do mundo. Certamente que tudo o que existe, tudo aquilo onde se nota uma forma, tem algo que o dirige, tem uma inteligência. Não existe um espírito incorporado nessas regiões ou nessas formas, como se encontra no corpo humano, na terra, na natureza, nas árvores. Não há um espírito como há em nós, é verdade. No entanto, espíritos abnegados estão presentes em todos os departamentos, comandando-os para maior harmonia da natureza, em nome do Criador, sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, no que se refere ao planeta Terra, aquele onde estagiamos. Estes são ensinamentos de Miramês, que já todos têm ouvido falar. Não podemos pensar que exista alguma coisa no universo sem a proteção do Criador. Deus é Pai, está tudo sobre a sua alçada. Tudo está sendo vigiado dentro da justiça, sobre a égide do amor. A alma do mundo é, assim, o fluido universal que a tudo interpenetra com a maior facilidade, desde o átomo até aos mundos e desde esses a toda a criação interminável de Deus e que ainda não conhecemos nem entendemos. Podemos chamar a essa força magnética e energética do mundo o hálito divino. Por exemplo, tratando-se da vegetação do planeta Terra, isto é interessante, porque faz um ano que, mais ou menos, que aconteceu aquele incêndio enorme na zona de Pedrógão e Castanheira. E quantos de nós, na altura, pensámos, será que Deus está no leme? Tudo isto está à deriva? O que é que está ali a acontecer? Está fora da providência? Não está. Tratando-se da vegetação do planeta Terra, por exemplo, há um espírito encarregado dessa vegetação. Isto é belo, maravilhoso, está tudo. Altamente consciente dos seus deveres, que responde sobre esse departamento, onde tem operações complicadas sob o seu comando. E sob a sua regência encontram-se falanges e falanges de espíritos espalhados por toda a terra, operando sobre as suas benéficas ordens. Ocorre assim em todas as outras divisões. Eis aí a alma das matas, que também existe, a alma dos pinhais, das matas, das florestas, que assiste e vigia tudo o que se passa através dos operários do bem. Mas assim também é em relação ao departamento da medicina, à psicologia, ao direito, à sociologia, à política e mesmo à religião. Cada divisão destas tem um espírito que a dirige e sustenta, e dirige-a de acordo
com a vontade de Deus e com as orientações de Deus está tudo certo. Usando intermináveis agrupamentos de outros espíritos preparados para esse evento. Existem ainda inumeráveis escolas no mundo espiritual para a preparação destas entidades, não só das falanges, como dos espíritos protetores e orientadores, encarregados de tratar e orientar estes compartimentos, entidades que se dispõem a trabalhar para o progresso das coisas e de si mesmas. Eis aí como Deus, o Deus único de toda a criação, vigia, instrui e ama tudo o que fez, com a sua incomparável paternidade. Podemos dizer que Jesus Cristo, o nosso irmão maior, o nosso governador, é a alma do nosso mundo, é a alma da Terra. Pois, sendo diretor deste planeta, ele usa-o como corpo ciclópito, onde bilhões de almas trabalham em todas as direções, como sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos em ascensão, que somos todos nós. Não existe confusão nas leis de Deus. Em tudo canta a harmonia, na mais perfeita síntese do amor, do elemento primitivo até à extensão infinita da criação, daquela grande luz inextinguível. Questão 145. E perguntou-se, Allan Kardec, aos espíritos, como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? A espiritualidade responde: esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, preparavam os caminhos, eram homens e, como tais, enganaram-se, tomando as suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando os prós e os contras. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Não tenhamos dúvidas de que os filósofos e os profetas foram grandes gênios que viveram e vieram à Terra, na ciência, na filosofia, na religião, sendo sem dúvida instrumentos do progresso em todos os sentidos. Mas não eram homens perfeitos no conhecimento integral da verdade. Nenhum de nós ainda é. E é por isso que, em muitos casos, o que eles disseram ainda mostra alguma contradição com o que hoje já se conhece sobre tais sabedorias. Como se pode ensinar a um aluno da primeira classe aquilo que só se pode aprender na universidade, por exemplo? Não pode. Aprender o que não se deve é violentar aquilo que não pode ser agredido. Portanto, tudo tem o seu percurso, tudo tem o seu tempo. Os grandes filósofos e profetas consumados foram instrumentos, precursores da ideia cristã, lançaram as sementes daquilo que poderia vir com maior expressão por intermédio do Cristo, a pedra filosofal da sabedoria. E ela chegou com Jesus. No caso de Jesus, ele ensinou de um modo singular, de maneira a ser interpretada em inúmeras faixas evolutivas. Os seus ensinamentos continuam e continuarão válidos para todo o sempre. Quando nos disse que enviaria outro Consolador para ficar connosco para sempre, repetindo aquilo que ele dissera e ampliando as suas inestimáveis lições de acordo com o nosso crescimento espiritual. Nesse caso, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus Cristo, a fim de dar cumprimento à sua palavra. A mediunidade é, pois, o instrumento dessa verdade, para que se possa conhecer mais além na gradação das inteligências. Porque a verdade absoluta é Deus. E essa é a única, a absoluta é Deus.
Abaixo dele, toda a verdade é sempre relativa, de acordo com o tamanho evolutivo das suas criaturas. À medida que formos evoluindo, vamos adquirindo mais conhecimento, vamos tendo acesso a mais verdade. Se encontrarmos algum erro em páginas que confirmávamos que eram sérias, que não se turbem os nossos corações. Esses erros devem ser motivo para que estudemos com mais interesse e procuremos mais afincadamente a verdade. Sim, todos temos capacidade de ir procurando mais, tentando esclarecer-nos mais um pouco. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco, disse o apóstolo Paulo. E o Livro dos Espíritos confirma essa assertiva dizendo que tudo tem uma razão de ser e nada se faz sem a permissão de Deus. Então, nós que aqui estamos, já aqui, não podemos esquecer a nossa parte no descobrimento da verdade que já suportamos, daquela que já conseguimos entender, e ainda é tão pouca. Se há grandes homens, se há espíritos angélicos, sabemos que sim, nós também estamos a caminho. Vamos andando, para lá caminhamos. A posição em que eles se encontram, esses espíritos angélicos, foi conquistada. E nós temos que fazer o mesmo, conquistar, trabalhando, estudando, indo-nos esclarecendo. Questão 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Em que parte do corpo humano está a alma? Mais ou menos isto. Responde-nos a espiritualidade. Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Linha A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram ser o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, cérebro e coração. Alma e corpo, ligação, então, entre estes dois elementos. Muitos já se preocupam com a função da alma no corpo físico. E isto é motivo de grande alegria para a espiritualidade superior que nos vai orientando, porque questionamos. As descobertas vão surgindo gradativamente, através de estudos, pesquisas, sempre orientadas pelo plano espiritual superior, e nesses esforços dos homens entra, sem dúvida, a bondade de Deus, através dos meios de que dispõe, que são infinitos, para revelar aos homens as verdades que confortam e libertam. A doutrina espírita, esta doutrina, é uma dessas misericórdias de Deus. Ela veio familiarizar os homens, nós, os encarnados, com espíritos desencarnados, favorecendo assim o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. E isso dá-se em qualquer lugar do mundo, entre qualquer raça, entre qualquer casta. Não é só em Portugal, só no Brasil, só em África, é por todo o lado. Onde houver um espírito, a comunicação ocorre, onde houver um ser. A verdade é sempre um sol. É um sol que brilha, um sol que aquece, um sol que ilumina, cuja existência não se pode negar porque está lá e vê-se. Porque os seus raios dissipam as brumas da ignorância. Então caminhemos em busca da verdade, para dissipar a nossa ignorância, aquecendo mesmo aqueles que não acreditam nela e que não a aceitam,
Os intelectuais e místicos meditavam e por vezes escreviam muitas coisas sobre a relação da alma com o homem. E questionavam onde essa se encontrava no domínio do corpo. Procuravam, por fim, e a resposta veio pelo processo de uma doutrina que poderia responder a essas perguntas. Esses mesmos espíritos, agora desencarnados, e foram eles que, por estarem livres da matéria e por conhecerem os fundamentos da vida, esses filósofos, esses profetas, que antes achavam que todas as ideias que tinham eram suas, foram para o plano espiritual e perceberam que não. E foram eles, a maior parte deles, que comunicando com Allan Kardec, nos deram parte destas respostas e destes esclarecimentos. Por conhecerem os fundamentos da vida, esclareceram por processos mediúnicos o codificador do Espiritismo, esclarecendo, sim, que a alma se encontra mais acentuada na cabeça daqueles que pensam mais e no coração daqueles que usam mais os sentimentos, sim. São os dois pontos capitais de sustentação da vida, o cérebro e o coração, de onde a alma se irradia para todo o corpo. A alma localiza-se na cabeça por estar ali o instrumento mais perfeito para as suas comunicações e que é o cérebro humano. O espírito comanda o corpo através dele, através do cérebro. O corpo humano é a mais perfeita síntese do universo, capaz de, no futuro, adquirir a mesma harmonia da criação. Essa luz divina consciente apoia-se no córtex cerebral, emite as suas forças para as duas glândulas situadas na cabeça, a pineal e a pituitária, canalizando-se depois para todas as outras da mesma família endócrina. Daí, maravilhosamente, e sem ainda percebermos bem como, é distribuída para todo o complexo humano, pelas redes mais sensíveis do sistema nervoso. O espírito é uma luz acesa dentro de um corpo de carne, para a sagrada missão de nos despertar e de despertar todos os talentos espirituais que Deus colocou na nossa consciência, como o processo de despertamento de mais vida para a alma. O espírito é assim, uma luz que quanto mais brilha, mais domínio tem sobre o instrumento, sobre o corpo. A alma e o corpo uniram-se, estão unidas, juntas, para engrandecerem juntas. É essa a função. E assim, percebendo que tudo tem alma, que as florestas têm alma, todos os departamentos, os rios têm alma, o mar tem alma, não há nada que não tenha alma, não há nada que não tenha um comando, não há nada que não tenha alguém que esteja à frente a cuidar, a harmonizar, a zelar. E o Pai, bondoso, maravilhoso, coloca ainda e concede a todos esses cuidadores de cada um dos departamentos do nosso planeta, falamos neste momento da Terra, cuja alma é Jesus Cristo, a alma do nosso planeta. O Pai coloca ao serviço, em missão, ao serviço amoroso de cada um desses coordenadores, falanges e falanges de espíritos abnegados que cuidam e que cuidam das florestas, que cuidam das matas, que cuidam das águas, que cuidam das montanhas, que cuidam do ar, que cuidam da medicina, cuidam do direito, da sociologia, da religião, da política, cuidam da agricultura, cuidam de tudo, cuidam da limpeza, da higiene. Não há nada que não seja cuidado. Vamos também nós cuidar do nosso corpo, porque ele é imprescindível para que o espírito brilhe, irradie e cresça em consonância com o desenvolvimento da razão, da inteligência, do conhecimento, do esclarecimento,
e também com muito desenvolvimento do amor no coração. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.